Se voltarmos ao exemplo dos serviços financeiros, no momento em que você lança um novo aplicativo, um novo serviço de cartão de crédito, seja o que for, uma nova carteira, cerca de 90% dos seus primeiros usuários serão fraudadores, porque já foram banidos de serviços anteriores. Eles não têm para onde ir. Eles veem o anúncio de que uma nova startup está lançando um cartão, uma carteira, seja o que for, e todos correm para ver como aproveitar disso antes que todas as brechas sejam corrigidas. Permite o desarmamento com a digital. Os primeiros 80% dos usuários serão hackers. Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies. Olá pessoal, aqui é Pascal Lotaz, do Neutrality Studies, e hoje estou conversando com Jana Afanasieva, especialista em regulação financeira, fintech e privacidade de dados. Jana liderou equipes regionais de compliance na Amazon e no PayPal, na Europa, onde adquiriu ampla experiência e conhecimento interno sobre Big Tech. Hoje queremos discutir as identidades digitais, especialmente porque os Emirados Árabes Unidos lançaram um projeto e os suíços também acabaram de votar a favor das identidades digitais. Será este o começo de um futuro distópico? Ou os riscos estão apenas sendo exagerados? Vamos discutir. Jana, seja bem-vinda ao canal. Let's discuss. Jana, welcome to the channel. Thank you for having me. Obrigado por me receberem. Então, sim, acho que é óbvio que as identidades digitais estão chegando e vieram para ficar. E sinto que, como em muitos projetos e iniciativas, o diabo está nos detalhes. Por isso, queria primeiro apresentar o que normalmente está sendo proposto na Suíça, na União Europeia e também no Reino Unido. Só muito rapidamente, quero dizer que você me escreveu sobre isso e disse, olha, há um problema com a discussão. Ela é um pouco binária demais? Ou é algo muito ruim? Ou vai ser fantástico e tornar tudo mais fácil? E há mais nuances nisso. Então é aí que você gostaria de trazer o que vem desenvolvendo nos últimos anos no setor de tecnologia, certo? Sim. Então há um grupo de pessoas dizendo, precisamos parar isso, precisamos protestar contra isso. Vai ser terrível porque todos seremos vigiados e será um futuro orwelliano e distópico. E há outras pessoas dizendo, isso é conveniente, isso é o futuro, queremos nos livrar do papel. Vai ser ótimo, os dados ficarão armazenados no seu celular, então está tudo bem, nada com que se preocupar. E como sempre, ambos os extremos não nos dão o quadro completo, por assim dizer. Então, começamos com a ideia de que se você está armazenando no seu celular, está, portanto, seguro. Então, acho que precisamos entender que o que eles estão realmente dizendo é que se os dados estão armazenados em nosso telefone, então a segurança dos nossos dados basicamente equivale à segurança do nosso telefone. E sabemos que, em primeiro lugar, muitas pessoas são um pouco descuidadas em relação à forma como escolhem senhas e ao cuidado que têm ao proteger seus telefones. Em segundo lugar, existem sistemas operacionais, fabricantes de dispositivos e outros aplicativos em nossos telefones. O próprio aplicativo será baixado da Google Play ou da App Store. Portanto, há muitos, eu diria, intermediários e participantes que podem influenciar o quão seguros nossos dados realmente são. Essa é a primeira coisa a ter em mente. Sim, é verdade que, digamos, se eu estiver indo a uma boate ou me identificando em outro lugar, essa troca, esse script, não está necessariamente indo para algum tipo de banco de dados central onde está sendo registrado. É apenas entre o serviço e o meu celular, né? O que é ótimo. Mas essa não é toda a história, por assim dizer. E para acrescentar essa conversa, mesmo há 12 anos, ou seja, lá quanto tempo faz, desde que o Ed Snowden revelou a situação de vigilância, já era possível monitorar informações de telefones naquela época. Acho que as capacidades se tornaram mais sofisticadas, não menos, desde então.
Então, essa é a primeira noção que eu diria precisamos compreender e ter em mente. Outro aspecto importante aqui é que nos dizem que nós, como cidadãos, poderemos decidir quais informações serão compartilhadas com serviços, já que fomos informados de que o governo é o emissor dessa solução de identidade digital. No entanto, haveria validadores, verificadores e serviços não governamentais que interagiriam conosco. E com base em muitas leis de privacidade, precisamos entender que privacidade tem tudo a ver com consentimento. Se você concorda em compartilhar seus dados, o destinatário desses dados está de certa forma protegido, porque você concordou em compartilhar determinadas informações com ele. No entanto, acho que não preciso lembrar as pessoas de que estamos sendo constantemente convidados a aceitar tantos cookies, tantas janelas pop-up, tantos e-mails pedindo, por favor, concorde que você consente com esta política de privacidade, com este compartilhamento de dados. Nós não lemos isso. Mesmo eu, que tento ser cuidadoso, nem sempre leio. O fato de podermos concordar com algo sem entender completamente as consequências é muito provável. E, tecnicamente falando, do ponto de vista jurídico, a culpa recai sobre nós, os usuários, a responsabilidade. Será que realmente estamos dando nosso consentimento informado sobre o que vai acontecer? Eu questionaria essa suposição, por assim dizer. Então o que podemos tirar disso? Só para dar um pouco de contexto político, na Suíça, tivemos uma proposta de identidade digital feita pelo governo há alguns anos, talvez 3 ou 4. Essa proposta previa que a identidade digital seria desenvolvida por terceiros, a tecnologia, e depois distribuída. Ela foi amplamente rejeitada nas urnas. Agora o governo voltou e disse, oi pessoal, ok, aprendemos a lição, não vamos terceirizar isso. O governo vai fazer, o governo vai administrar e o governo será responsável pela implementação. Então vocês querem? E desta vez, 50,4% sim, tudo bem, vamos em frente. Porque, no fim das contas, a ideia por trás de uma identidade digital é ter uma versão online, sabe, de uma carteira de motorista. Ou, como no Japão, meu pequeno documento de identidade, certo? Se eu quiser entrar em um clube onde preciso provar que tenho mais de 18 anos, eu mostro o documento. O cara olha minha foto, percebe que sou eu, confere minha data de nascimento e então decide, ok, você pode entrar ou eu posso te vender um cigarro, certo? Você tem o direito de comprar isso de acordo com as leis do país. Agora, queremos a mesma coisa no mundo digital, mas odiaríamos se isso fosse usado para regular o acesso das pessoas a serviços, certo? E no e-mail que você me escreveu, você fez um ponto muito importante sobre como precisamos diferenciar entre usos legítimos dessa tecnologia e usos ilegítimos, em vez de simplesmente dizer tecnologia, sim ou não. Sim, na verdade esse é um ponto muito interessante. Eu verifiquei especificamente porque sou cidadão de Luxemburgo e antes disso era cidadão da Rússia. Se você abrir seu passaporte, em algum lugar está escrito este passaporte é propriedade deste estado. Pois é, então o passaporte não é sua propriedade, é propriedade do Estado. E no contexto das identidades digitais, não acredito que esse seja o conceito correto a ser usado, porque, na minha opinião, um melhor referencial para entender como uma identidade digital poderia funcionar seria a noção de um serviço público. Nesse caso, nós forneceríamos certos dados ao Estado, e eles teriam que nos prometer que vão mantê-los seguros. E se algo der errado, digamos um ataque de hackers ou alguma outra interrupção no serviço que cause danos, riscos ou qualquer tipo de impacto negativo mensurável para nós, o operador do serviço deve ser responsabilizado. Se partirmos dessa perspectiva, acredito que poderíamos eliminar ou pelo menos lidar com muitos riscos ou consequências potenciais para os usuários. Colocaríamos a responsabilidade sobre o operador do serviço, que presumo ser uma agência governamental, para manter nossos dados seguros, não compartilhá-los em excesso e também introduzir certos avisos ou salvaguardas sobre quem pode se tornar um validador ou verificador.
como o aplicativo funcionará e quais são as responsabilidades dos diversos provedores integrados ao serviço. Então, essencialmente, se pudermos processar o operador do serviço pelos danos que ele nos causar, é provável que ele se torne mais responsável. Essa é a primeira noção que considero importante compreender. Atualmente, isso não está sendo tratado de forma alguma. Não existe nem mesmo um rascunho de contrato de serviço que você possa ler e entender. Quão confiável é o serviço? O que acontece se ele não estiver disponível? Quando eles podem negar seu acesso a ele? E o que acontece se o acesso for negado? Com que rapidez eles precisam responder e corrigir o problema? O que acontece se os dados estiverem errados? E assim por diante. Não é possível, neste momento, revisar o contrato de serviço para avaliar o quão protegidos realmente estão nossos dados ou nossos direitos. Portanto, esse é o primeiro ponto que acredito precisar ser discutido publicamente antes que os serviços entrem em operação. Em segundo lugar, tenho uma preocupação específica com o uso dessas identidades digitais como credenciais para acessar serviços financeiros e informações médicas. A ideia, que é divulgada publicamente, é que você poderá usar essas credenciais para acessar serviços financeiros, abrir contas bancárias e contratar seguros. Isso pode ser encontrado em todos os materiais compartilhados sobre o projeto Swiss ID, bem como nas iniciativas europeias e do Reino Unido. Então parece bom, mas eu realmente acho que, como há tantos riscos que podem surgir se o acesso às suas informações financeiras ou médicas for comprometido, se alguém invadir seus dados, mesmo que você tenha sido descuidado, ainda assim, deveríamos, pelo menos no início, proibir que essas credenciais fossem usadas por prestadores de serviço ou até por indivíduos para acessar informações médicas e financeiras. As consequências são realmente críticas e difíceis de avaliar neste momento. Então é aí que eu colocaria minhas preocupações e onde eu implementaria salvaguardas. Sim, mas essas salvaguardas são, na verdade, salvaguardas legislativas, certo? Tipo, você diria, ok, para certas coisas, esse ID não pode ser usado, porque o acesso a esses serviços não deve estar vinculado ao sistema de identificação. Caso contrário, seria necessário compartilhar dados o tempo todo. Se pegarmos o exemplo de como as coisas funcionam hoje, se você quiser abrir uma conta bancária na maioria dos países, no momento da abertura da conta, você precisa provar sua identidade. É nesse momento que você prova ao banco que é quem diz ser. E uma vez feito isso, eles nunca mais olham para esses dados. Pode ser que sejam obrigados a destruir os dados e se livrar deles, ou que sejam obrigados a mantê-los arquivados. Mas eles não verificam isso toda vez que você acessa sua conta bancária, certo? A partir do momento em que você tem a conta bancária, você já tem a conta bancária e faz login pelo sistema bancário, pelo sistema do banco, certo? E então o serviço fica disponível para você. Agora, se fizermos o mesmo no mundo da identidade digital, a ideia seria que a identidade fosse usada para abrir a conta, e nesse momento, ela seria verificada, mas depois os dados seriam novamente excluídos, e o restante seria feito pelo sistema do banco. Mas, se forem usados esquemas diferentes, você realmente usaria sua identidade repetidas vezes para fazer login. E é aí que os dados vão e voltam, e onde também surgem muitos riscos. As pessoas se preocupam, e se o governo disser, este acesso é permitido e este não, como em um sistema de pontuação social, então sua identidade para de funcionar e você perde o acesso a todos esses serviços. É aí que entram os temores orwellianos, certo? Sim. Então há uma diferença, como você mencionou corretamente, entre apresentar sua identidade uma vez
para verificar que você é você. Este é o seu endereço, essa é a sua nacionalidade, e assim por diante. E a outra, eu diria, função dessa identidade digital que foi anunciada. E é aqui que estão as minhas preocupações. Usar esse conjunto de credenciais para acesso contínuo a algum lugar. Porque você criou uma combinação de coisas como nome de usuário, senha, biometria, seja o que for. Então você poderia usá-la uma vez, ou poderia de alguma forma dizer, por favor, lembre-se de mim para acessos futuros, e então usaria essas credenciais para acessar serviços financeiros. E é isso que eu gostaria que não fosse permitido especificamente para serviços financeiros, esse acesso contínuo. Por exemplo, no projeto europeu, vários pesquisadores de segurança analisaram a arquitetura de segurança da estrutura proposta pela WISE e levantaram preocupações significativas. Eles disseram que essas credenciais não serão anônimas, portanto, seria possível associar seu nome a elas. E se, voltando ao que discutimos anteriormente, concordarmos que muitas pessoas não são muito cuidadosas, reutilizam senhas, podem perder seus celulares ou se esquecer de sair de dispositivos compartilhados, seja qual for o caso. Então, criar uma cópia ou outro conjunto de credenciais que seja válido, mas pertencente ou controlado por um agente mal intencionado, poderia levar a logins repetidos, infrações, vazamentos e assim por diante. E, portanto, o risco é muito, muito alto. O que é interessante, voltando à minha experiência com o PayPal, a Amazon e muitas outras empresas que atuam nesse espaço online, é que pessoas honestas costumam dizer, não tenho nada com que me preocupar, não tenho nada a esconder, não tenho muito dinheiro, ou algo assim. Então, as pessoas não se importam em compartilhar suas informações e acreditam que está tudo bem. E, na verdade, esse conceito é amplamente utilizado para prevenção e detecção de fraudes online, porque se sabe que pessoas honestas tendem a compartilhar demais, enquanto fraudadores escondem ou usam técnicas específicas de disfarce para enganar os sistemas. O problema disso é que as pessoas honestas são a maioria. Nós sabemos disso. Então, se aceitarmos que pessoas honestas provavelmente são um pouco descuidadas, ou pelo menos não muito preocupadas, elas vão clicar em tudo. Sim, concordo em compartilhar. Sim, você pode salvar meus dados. Sim, sem problema. Por favor, lembre-se das minhas credenciais para facilitar o login e futuras compras, e assim por diante. As pessoas, infelizmente, tendem a se comportar dessa maneira. E a ideia aqui, e o tipo de, até mesmo, eu diria, o enigma filosófico, o dilema filosófico que eu pessoalmente tenho, é que, por um lado, deve-se reconhecer que é assim que muitas pessoas agem e dizer que os prestadores de serviço deveriam, de alguma forma, ser responsáveis por proteger as pessoas de si mesmas. Mas, por outro lado, diríamos que não queremos um Estado babá. Não queremos dizer às pessoas se elas devem ou não devem. Só que se o que faz possuir justiça. There is nothing you could do about it. So I would say in the online space, eu diria que, no espaço online, especialmente quando se trata de informações médicas e financeiras, eu ficaria do lado que acredita que certas salvaguardas e, diria, limitações técnicas precisam ser impostas, porque as pessoas nem sempre têm conhecimento técnico e gostam de conveniência. E então, o dano e as consequências negativas podem ser realmente significativos. Essa também é a prática que todas essas grandes empresas de tecnologia vêm adotando há muitos anos, porque a grande maioria das pessoas é boa, mas aquelas que são más são realmente muito más. Sim, porque o risco é claro que se terceiros colocarem as mãos nessas informações e começarem a obtê-las de outras fontes, colocando-as em um banco de dados, vendendo-as, e então as pessoas começarem a abrir contas bancárias em seu nome, pelas quais você é responsável, o potencial de fraude, em grande escala, é muito maior no espaço digital, justamente porque é possível acumular uma quantidade enorme de dados, certo?
Enquanto que com um cartão físico, você precisa do cartão de verdade, entende? Você precisa do objeto. E se alguém falsifica isso, ou comete fraude, bem, é um crime muito, muito grave. Mas você pode fazer isso um de cada vez? Não centenas de milhares, ou potencialmente milhões. Essa é a principal preocupação? Não, desculpe. A principal preocupação das pessoas que têm medo de identidades digitais é que o governo as abuse. Que elas sejam usadas para nos regular e controlar, certo? Se você tiver que usar sua identidade digital em todo lugar que for, então algum servidor nos bastidores, em uma agência governamental obscura em algum lugar, começa a criar um perfil seu, por onde essa pessoa anda, e então o algoritmo entra em ação e determina se essa é uma cidadã ou um cidadão que se comporta bem ou de forma estranha. Quero dizer, esse é o polvo de dados do governo. Esse também é um medo real, não é? Sim. Então essa conversa surgiu primeiro em torno do conceito de privacidade em mensagens digitais, e talvez o seu público tenha ouvido recentemente a conversa entre Lex Fridman e Pavel Durov. Essencialmente, a posição de Pavel Durov e de muitos outros é que se você permitir uma porta dos fundos para que o governo acesse certas coisas em um número limitado de casos, digamos, para proteger crianças, há uma grande chance de que, eventualmente, essa porta dos fundos seja usada para outros propósitos e intenções que não são necessariamente tão, digamos, nobres quanto proteger crianças. E o mesmo se aplica à identidade digital. No momento, ela é apresentada assim. Você terá um aplicativo no seu celular e em qualquer troca que fizer, qualquer script que estiver sendo executado entre pessoas tentando verificar sua identidade, seus dados permanecerão no seu celular. As pessoas precisam entender que existem lojas de aplicativos que podem enviar atualizações para o seu app a qualquer momento. E há atualizações obrigatórias sendo executadas todos os dias. Então, essencialmente, você poderia atualizar o aplicativo e enviar uma atualização por conta própria para o celular de todos, e ela seria obrigatória. Caso contrário, você não pode usar o aplicativo, ou certos novos recursos não estarão disponíveis, ou seja, lá qual for o caso. Portanto, uma vez que esse aplicativo é instalado, você tem muito pouco controle sobre como ele é atualizado ou desenvolvido, e assim por diante. E é verdade que em alguns casos, digamos que surja uma nova pandemia, ou alguma ameaça militar, ou apenas o caos geral do mundo atualmente, as coisas podem mudar rapidamente. Wild these days. The government could easily decide that O governo poderia facilmente decidir que todos precisam receber certas informações ou que todos precisam fazer isso ou reconhecer aquilo. E como esse aplicativo já está nas mãos das pessoas e é possível se comunicar por meio dele, seria possível enviar uma mensagem diretamente para o app. Então, seja qual for o uso, uma vez que essa tecnologia esteja disponível, é realmente difícil prever. Minha posição aqui é que todas essas mensagens e outras preocupações com privacidade, não podemos evitá-las completamente, porque o governo encontrará uma maneira de fazê-lo. No entanto, se ao menos protegermos as informações financeiras e os registros médicos, teremos salvaguardas em torno dos dados mais sensíveis, aqueles com as maiores consequências. E essa é uma questão jurídica, certo? O que o governo se permite fazer? Ou que tipo de leis criamos em torno da identidade digital para definir para que ela pode e não pode ser usada? Então, de certo modo, não é uma questão de tecnologia nesse ponto. É uma questão do arcabouço jurídico em torno disso que deve nos preocupar. Sim. Então, como eu disse, atualmente o passaporte é propriedade do governo. Tecnicamente falando, o governo pode revogá-lo. O que percebi, em termos de estruturas legais, é que há uma diferença entre o conceito de propriedade e o conceito de direitos. Se pensarmos de forma ampla sobre esses dois conceitos, propriedade ou um bem é algo que pode mudar de mãos, pode ser trocado, pode ser objeto de um contrato. Mas um direito é algo que é seu, conferir a você e não pode ser retirado.
It cannot be taken away. However, legally, No entanto, legalmente, se olharmos para a violação dos direitos de propriedade, em comparação com a violação dos direitos humanos, é muito mais difícil defender seus direitos humanos e muito mais fácil defender seus direitos de propriedade. Os direitos de propriedade podem ser quantificados, é possível avaliar o dano, você tem uma reivindicação tangível e há muito mais precedentes que dizem foi isso que perdi por causa do seu mau serviço, má conduta, seja qual for o caso, e obter compensação. É por isso que simplesmente dizer que sua identidade ou sua privacidade são seus direitos é ótimo, mas é muito, muito difícil defendê-los. it's great, but it's very, very hard to defend. And if we structure this contract E between se estruturarmos esse contrato entre nós, cedendo nossos dados a esse serviço público que opera nosso sistema de identidade digital e declararmos que nossos dados são nossa propriedade, então poderemos avaliar os danos, podemos calcular as perdas. Podemos, ter um mecanismo para determinar quanto o governo precisa pagar ou o que ele precisa fazer se quiser negar o serviço a você. Por exemplo, eles precisam de uma ordem judicial, precisam de um atestado policial. Assim, podemos estruturar direitos e responsabilidades em torno disso de forma um pouco mais fácil, em vez de simplesmente dizer, bem, este é o seu direito e sempre o respeitaremos. Porque o mecanismo de aplicação é um pouco abstrato demais na parte dos direitos, infelizmente. Não deveria ser assim, mas atualmente essa é a prática. but currently it is the current practice. Yeah, and we've seen during the pandemic, especially in Europe, with all of these. Sim, e vimos durante a pandemia, especialmente na Europa, com todos esses códigos QR e verificações para saber se você tomou a vacina ou não, e isso determinando se você tem acesso a certos lugares ou não, o quão assustador pode ser quando essas ideias de acesso e do direito de acessar coisas saem do controle. Mas quero dizer, uma pergunta que tenho em mente há muito tempo é se essa identidade digital tem diferenças tecnológicas fundamentais em relação a uma identidade física que impeçam a versão digital de ser usada da mesma forma que a física. Quero te dar um exemplo de um experimento diferente que a Suíça realmente realizou. I want to give you an example of a different experiment that Switzerland actually ran. Switzerland, already 10 years ago, had an experiment. Cerca de 10 anos atrás, a Suíça realizou um experimento em vários cantões com votação digital. Eu realmente participei disso, me inscrevi para participar. Em vários dos referendos públicos que fazemos regularmente, recebi uma carta com um código de acesso ao sistema. No sistema, eu podia votar digitalmente, apenas marcando uma opção, enviando e pronto, voto concluído. Eles encerraram isso em toda a Suíça. Os experimentos foram abandonados porque se constatou que não era seguro o suficiente. E havia alguns problemas fundamentais que levaram à decisão de que não poderia continuar. Agora posso votar novamente, mas tenho que fazer isso por carta. E o exemplo aqui é que quando você vota, precisa resolver um paradoxo. O paradoxo é que seu voto precisa ser verificado, ou seja, é realmente seu, de alguém que tem o direito de votar, mas também precisa permanecer anônimo. Com o voto por correspondência, isso é fácil de implementar. Você tem o pequeno boletim de voto, coloca em um primeiro envelope, lacra, e ele não tem nome nem qualquer identificação. Depois, esse envelope vai dentro de um segundo envelope, que contém seu endereço, seu nome e sua assinatura. Quando chega, alguém verifica o envelope externo. Ah, certo, essa pessoa pode votar. Então retira o envelope interno e o coloca na urna, onde ele é misturado com os demais. Portanto, você acabou de quadrar o círculo. Agora é ao mesmo tempo anônimo e verificado. No mundo digital, me disseram que isso é impossível, porque sempre permanece um rastro digital. Os servidores precisam verificar de onde vêm os dados. Então não é possível ter um voto anônimo chegando no final do dia a um sistema de contagem. Sempre haverá o risco de alguém conseguir rastrear como as coisas funcionam. Ou o risco oposto, de perder o controle sobre se foi um sim ou um não, e não ser mais possível verificar. Foi assim que me explicaram. Existe um problema semelhante com os IDs, em que alguma questão fundamental no mundo digital simplesmente funciona de forma diferente do mundo físico. In the digital world just works different than in the physical one.
Um, there is. So, Existe sim. going back to your question, Então, maybe, voltando à it's sua a good moment to pergunta, present talvez este seja um bom momento para compartilhar uma espécie de filosofia que desenvolvi sobre o avanço tecnológico e o que ele significa para as pessoas. Se olharmos para a tecnoevolução, sempre acontece que uma vez que a tecnologia cria atalhos, digamos, temos carros, temos máquinas, isso significa que não precisamos ser tão fisicamente ativos. Não precisamos fazer trabalhos pesados e intensivos. É melhor que os seres humanos desenvolvam ou mantenham atividades que compensem. have intentional activities to compensate for the shortcuts. Otherwise, like with machines, we can be less physically active. Caso contrário, como acontece com as máquinas, podemos ser menos ativos fisicamente e perder nossa saúde. O mesmo vale para o desenvolvimento agrícola e a alimentação. Precisamos ser intencionais em relação a isso. O mesmo acontece com a internet. Talvez leiamos menos, ou não desenvolvamos nossa memória da mesma forma, ou nos tornemos menos criteriosos na forma como avaliamos as informações, porque há simplesmente demais delas. Então, eu diria que sou um tecno-otimista, mas também preciso ser realista no sentido de que todo o avanço tecnológico é um atalho, e estamos perdendo algo que antes éramos capazes de avaliar ou controlar por meio de nossas habilidades humanas. Access or control using our human abilities. And the same is true with this digital ID. So, E o mesmo vale para essa identidade digital. Assim que você, eu diria, coloca uma identidade ou parâmetros de identidade ou algum tipo de conjunto de credenciais fora de si mesmo, seja no celular, em um banco de dados, o que for, até mesmo em um holograma eventualmente, você perde uma parte do controle. O que isso significa, na minha opinião, é que precisamos ser extremamente, ou pelo menos mais, vigilantes sobre como compartilhamos informações e com quem interagimos do que antes, porque toda conveniência, todo atalho vem com um preço. E com essa identidade digital é exatamente a mesma coisa. Talvez outra analogia que se encaixe aqui seja a das redes sociais. Antes, todo mundo estava no Facebook, todo mundo compartilhava, estou voando para cá, estou voando para lá. Agora a tendência está se invertendo. As pessoas estão usando menos redes sociais. As pessoas estão dizendo, eu não preciso do Facebook. Estou apagando qualquer coisa. Então acredito que com a identidade digital seria quase o mesmo ciclo. Algumas pessoas ficariam eufóricas. Uau, como é fácil. Deixe-me tentar isso, deixe-me tentar aquilo. Que rápido, ótimo. E então provavelmente haveria alguns incidentes de invasão, algumas reclamações, algumas violações de privacidade, e as pessoas começariam a pensar, preciso ter cuidado agora. Não quero que isso aconteça comigo. Então isso vai acontecer eventualmente. Talvez fosse realmente uma boa ideia envolver os chamados hackers éticos para ver onde estão as vulnerabilidades ou que tipos de incidentes de comportamento humano poderiam ser evitados por medidas técnicas e assim por diante. É difícil dizer exatamente onde esses incidentes ou vulnerabilidades ocorreriam, mas é provável que aconteçam e acontecerão bastante, especialmente nos primeiros dias. Se voltarmos ao exemplo dos serviços financeiros, no momento em que você lança um novo aplicativo, um novo serviço de cartão de crédito, seja o que for, a nova carteira digital, cerca de 90% dos seus primeiros usuários serão fraudadores, porque já foram banidos de serviços anteriores. Eles não têm para onde ir. Eles veem o anúncio de que uma nova startup está lançando um cartão, uma carteira, seja o que for, e todos correm para lá para ver como podem se aproveitar antes que todas as brechas sejam corrigidas. Portanto, podemos esperar exatamente o mesmo comportamento com a identidade digital. Os primeiros 80% dos usuários serão hackers. Haverá bots, haverá pessoas testando o serviço, haverá pesquisadores, estudantes em suas garagens, tentando ver o que é possível. Então, sim, é bem provável que haja muitas descobertas, eu diria. E muitas brechas, com certeza. Certo. Então, você está mais preocupado com o aspecto tecnológico disso, como está sendo implementado, ou mais preocupado com a legislação em torno disso? Quer dizer, obviamente os dois são importantes, mas qual deles te deixa mais desconfortável?
the one that makes you feel more uneasy? The government part. So, because A parte do governo, porque a tecnologia nós conseguimos consertar. Podemos avaliá-la, rastreá-la, podemos dizer, bem, foi ali o erro de código onde a vulnerabilidade aconteceu. É assim que corrigimos, isso não vai acontecer de novo. Mas com o governo, especialmente se houver algum tipo de cenário de emergência, é mais provável que se perca a normalidade do feedback. As coisas podem ser apressadas ou justificadas por essa noção de emergência. Ou circunstâncias extremas. Já vimos isso antes e provavelmente veremos de novo. Então, minhas principais preocupações. E é exatamente por isso que estou dizendo que os registros médicos e os serviços financeiros precisam ser como uma muralha chinesa, completamente separados do restante. Podemos experimentar com a forma como entramos em boates, ou com a direção, ou com outras coisas. Porque sim, se esses fatos forem conhecidos pelo governo ou pelo resto do mundo, talvez você não queira que saibam onde você foi ou onde gastou dinheiro, mas pelo menos isso não é tão crítico, essencial ou sensível quanto finanças e saúde. É aí que eu me posicionaria por enquanto. Position myself for the time being. Yeah, and would you, I mean, my gut feeling is that there should Sim. be, E você, quero dizer, minha intuição é que deveria haver, já que falamos sobre direitos e posses, que se tornarmos a identidade digital um direito de uma pessoa, esse direito deve sempre existir. Então, se o direito é ter essa identidade digital, então, sabe, ter cometido um crime não deveria ser motivo para o governo, de repente, dizer, vou invalidar isso para você, ou agora você não pode mais usá-la, ou agora seu carro não pode ligar, porque decidimos isso, só porque você está sendo punido, certo? Então, quero dizer, esse tipo de coisa precisa ser regulamentado em nível legislativo, certo? Que as identidades não possam ser vinculadas a diferentes conjuntos de habilidades das pessoas na sociedade. abilities of people in society. Yes. So, coming back, I don't Sim. know if it needs to be Então, a law, voltando, it needs eu to não be sei a se precisa ser uma lei ou se precisa ser um acordo de serviço quando essa plataforma é oferecida. E talvez seja necessário um debate em nível parlamentar, ou talvez no nível do ministério apropriado, onde haja especialistas que possam dizer, é isso que precisa acontecer se o seu serviço for negado, é isso que precisa acontecer se tivermos manutenção regular, é isso que precisa acontecer se, não sei, uma pessoa deixar o país e não for mais residente. Então há muitas nuances que precisam ser abordadas. Mas eu definitivamente ficaria ao lado do grupo de pessoas que defende que transparência e avisos antecipados, especialmente em casos de negação de serviço, são pelo menos uma boa salvaguarda, um bom mecanismo para informar a pessoa sobre o que está prestes a acontecer. Inform the person this is what is about to happen if this is like if you leave the country, if you are in prison, Se for algo como se você deixar o país, se estiver na prisão, se tiver cometido um crime, seja qual for o caso. Talvez um exemplo interessante para buscar inspiração seja o sistema de crédito social chinês, porque nós na Europa ouvimos muito sobre ele. Antes de pesquisá-lo, eu o via como algo totalmente orwelliano, em que você é vigiado o tempo todo, o governo sabe tudo sobre você e há um dispositivo de reconhecimento facial em cada esquina, sem lugar para se esconder. Essa era a minha compreensão desinformada das coisas. Mas o que descobri recentemente é que o governo chinês, na verdade, não tem um sistema de crédito social. Mesmo quando perguntei a alguns chineses, eles disseram, o quê? Sério? Nós temos isso? Onde? When I asked a few Chinese people, they said, "What's that? Really? We have it? Where? Like we haven't seen it ever." It was so interesting. And what Tipo, a gente nunca tinha visto algo assim. Foi muito interessante. O que realmente aconteceu foi que eles começaram com um sistema que já existe na Europa, um chamado sistema de crédito, sabe? Um sistema de pontuação ou de cobrança de dívidas como o que temos na Suíça e em muitos outros países, o que não é nada incomum. É apenas um banco de dados de pessoas com inadimplências e problemas de pagamento. Depois, o governo chinês adicionou alguns outros bancos de dados. Digamos que, se você foi acusado de corrupção, existe um banco de dados de julgamentos e decisões judiciais sobre corrupção.
E se você faz parte dele, não pode participar de licitações públicas. E há certas pessoas que podem ter sido acusadas de outros crimes e por isso não têm acesso a determinados serviços. Então são vários bancos de dados que não estão conectados entre si. Há informações muito limitadas sobre onde e como elas podem ser usadas. É algo muito seletivo e definitivamente não abrangente. O que o governo chinês tentou e depois cancelou foi o componente de reconhecimento facial. Aparentemente, eles o testaram em algumas cidades e projetos piloto em algumas províncias, mas não funcionou bem, então o cancelaram. Até eles decidiram que não era benéfico. Era confuso demais, os dados eram imprecisos, poluídos, havia muitas reclamações, muitas situações confusas, então atualmente isso foi realmente revertido. Talvez haja também uma certa esperança nisso, quando o governo tenta coletar dados demais, detalhes demais, nuances demais, acaba se confundindo e dizendo, bem, não conseguimos lidar com isso, então vamos desistir. Isso também é possível. É possível. Precisamos ter cuidado sempre que falamos em digitalizar aspectos fundamentais do mundo social, como interagimos, e também do mundo jurídico. A votação é um exemplo. As identidades digitais são outro. O dinheiro é o terceiro, é claro, porque esses elementos são essenciais para o funcionamento das sociedades. E se os digitalizarmos, corremos riscos extremamente altos de só percebermos, quando já estivermos usando, que demos um tiro no próprio pé. Então, por enquanto, ainda vivemos em um mundo onde temos votação física, identidades físicas e dinheiro físico, felizmente, embora a discussão sobre digitalizar essas coisas seja inevitável. E muito obrigado, Yana, por realmente explicar e expor um pouco sobre o que precisamos focar. As pessoas que quiserem te acompanhar ou saber mais sobre você, você me disse que o melhor lugar é o LinkedIn. Na verdade, sim, porque eu trabalho principalmente com empresas. Então o LinkedIn é minha principal plataforma. Mas também sou ativa no X. Certo, vou colocar ambos na descrição deste vídeo. E Yana Afanassieva, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Obrigada, Pascal. Thank you, Pascal.